Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho. Capítulo 9. Disposições Especiais. Art. 505. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constantes dos capítulos L, Li e Sexta do presente título. Art. 506. No contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio, e não exceda de 1/3, do salário total do empregado. Art. 507. As disposições do capítulo 7º do presente título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. Art. 507. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Art. 510. Pela infração das proibições constantes deste título, será imposta à empresa a multa de valor igual a 1 salário mínimo regional, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais. Título 4A. Da representação dos empregados. Art. 510. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Primeiro a comissão será composta. E nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Segunda, nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, por 5 membros. Terceira, nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Segundo, no caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação, e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no 1º deste artigo. Art. 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições: e representar os empregados perante a administração da empresa. Segunda, aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Terceira, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Quarta, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. V. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Sexta, encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Sétima, acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Primeiro, as decisões da Comissão de Representantes dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Segundo, a comissão organizará sua atuação de forma independente. Art. 510-C. A eleição será convocada, com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura. Primeiro será formada a comissão eleitoral, integrada por 5 empregados, não candidatos,
para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Segundo, os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Terceiro, serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. Quarto, a comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Quinto, se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no artigo 510-A desta consolidação. Sexto, se não houver registro de candidatura, será lavrada a ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Art. 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. Primeiro, o membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Segundo, o mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Terceiro, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Quarto, os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Título V. Da Organização Sindical. Capítulo I. Da Instituição Sindical. Seção I. Da Associação em Sindicato. Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Primeiro, a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Segundo, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Terceiro, categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Quarto, os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Art. 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: a representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal, ou interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida. B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. C. Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. D. Colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. E impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Art. 514. São deveres dos sindicatos:
A colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. B. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. C. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. D. Sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais, ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, o dever de a. Promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito. B. Fundar e manter escolas do alfabetização e pré-vocacionais.